21 de abril, feriado de Tiradentes. Você conhece já viu na escola a história da Inconfidência Mineira e a história de Tiradentes. Mas você sabia que existe um samba enredo que conta a história do Inconfidente Mineiro? Não sabia? Então chega junto e me acompanha para conhecer mais um pouquinho dessa história. Foi traído e não traiu jamais. Fala galera, beleza? André Churros aqui de volta. Hoje eu vim falar com vocês sobre o samba de 1949 da Império Serrano. Por quê? Por conta do feriado de 21 de abril, o feriado Tiradentes, o grande mártir da Inconfidência Mineira, o movimento que aconteceu lá no século XVIII. Então, em 1949, a Império Serrano trouxe como enredo e como samba enredo, já falei sobre enredo e samba enredo. Quem quiser saber mais um pouco antes de ver esse vídeo, procura aí que você vai encontrar a explicação. A Império Serrano trouxe a exaltação de Tiradentes. Nessa época, vale ressaltar que era uma obrigação, né, das escolas de samba para ter apoio do funcionário público apresentar sambas e enredos que falassem da história do Brasil, dos vultos históricos brasileiros. Então, a Império Serrano apresenta Exaltação a Tiradentes. Exaltação a Tiradentes é um dos sambas considerados mais clássicos da história do nosso carnaval. E para alguns autores, como a Valnice Galvão, professora da USP, e a Raquel Queiroz, uma escritora de samba, elas consideram esse como o primeiro samba enredo da história. É o samba composto pelo Silas de Oliveira, pelo Penteado e pelo Stanislau Silva. Eles compuseram esse samba, a Império Serrano apresentou e foi campeã do carnaval. Nesse samba, você pode ver ali toda uma descrição heróica e romântica do Tiradentes. Então eu vou colocar o samba para vocês ouvirem e lerem um pouquinho da letra. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais. A Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais. A Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Este grande herói para sempre há de ser lembrado. Vocês podem ver que ele apresenta algumas informações, não estendendo muito a história do Tiradentes. Primeiro, o Tiradentes nasce em 21 de abril de 1792. Essa informação não está no samba, tá? Ele era alferes, ele era minerador, ele tentou a vida como tropeiro, mas só como militar alferes. O alferes seria uma patente abaixo da de tenente na época, que não existe mais. Só como alferes que ele conseguiu aí ter algum êxito em profissão. Também era dentista, por isso que ele foi apelidado Tiradentes. Ao contrário do que muita gente pensa, o Tiradentes ele era uma pessoa muito instruída, porque ele detinha posses, dominava línguas. Só que na época do samba, a visão histórica que se tinha de Tiradentes era de uma pessoa mais humilde,
Existem livros, como um livro que chama A Fortuna dos Inconfidentes, que é uma tese de doutorado, que faz ali todo um estudo sobre tudo que os inconfidentes tinham. E o Tiradentes tinha muitas posses. O que o samba apresenta pra gente é uma visão que a gente chama de visão romântica e heróica de Tiradentes. Nos primeiros versos ele diz: Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Essa visão romântica, heróica, de Marte que lutava pela independência do Brasil, ao longo do tempo dos estudos históricos, ela não é mais utilizada, porque já se sabe que Tiradentes era um homem culto, que lia demais, ele era influenciado pelas ideias iluministas, então não era a independência do Brasil que os Inconfidentes estavam buscando, né? O que os Inconfidentes buscavam? Na época, existia pelo Império a taxa do quinto. Essa taxa do quinto retirava 20% de toda a extração de pedras preciosas e metais preciosos da região de Vila Rica, que a gente conhece hoje como Ouro Preto. Só que a extração desses minérios foi diminuindo, mas o imposto não. Então, para que o Império continuasse arrecadando o mesmo valor de imposto, eles fizeram uma nova taxação, a derrama, que os produtores de terra teriam que, a partir das suas posses, dar o dinheiro necessário para completar o quinto para pagar o império. Os donos de terra, as pessoas que tinham posses, não concordaram com isso e decidiram se manifestar contra a derrama e o quinto. E entre essas pessoas estava o Tiradentes, né? Aí a Inconfidência Mineira aconteceria. Eu digo aconteceria porque a Inconfidência Mineira não chegou a acontecer. Ela foi abafada por conta do Joaquim Silvério dos Reis, que entregou todas as pessoas que estavam envolvidas. Grandes poetas da época arte brasileira, como o Tomás Antônio de Gonzaga, foram presos na Inconfidência Mineira, na Devassa. Eles acabaram sendo presos e muitos outros foram presos. Entretanto, o único que assumiu ser inconfidente, está participando daquela movimentação, foi o Tiradentes. E aí está essa informação do samba. Foi traído e não traiu jamais, por conta da referência do Joaquim Silvério dos Reis, que entregou lá, delatou todos os inconfidentes. Depois, na segunda estrofe do samba, ele fala: Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Um dado legal aí para quem possa não saber o nome de Tiradentes. Tiradentes era só um apelido, nome Joaquim José da Silva Xavier. Foi sacrificado pela nossa liberdade. A gente sabe que o Tiradentes foi sentenciado pelo crime de lesa majestade. O crime de lesa majestade era um crime de traição. Você poderia sofrer algum tipo de tortura. E no caso mais extremo, o caso de Tiradentes. Então ele é sacrificado no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792. Ele é sacrificado e morto e esquartejado. Arrancam a cabeça de Tiradentes e os seus membros e colocam no caminho, o velho caminho que existia do Rio de Janeiro até Minas Gerais. A sua cabeça ficou exposta no mastro central, lá na Praça de Ouro Preto, que hoje lá tem um obelisco com uma placa indicando que ali ficou a cabeça de Tiradentes, que logo depois foi retirada pelos seus apoiadores. Então, foi sacrificado pela nossa liberdade. Este grande herói haverá de ser sempre lembrado. Então, está aí mais esse dado romântico, heróico que eu falei do Tiradentes, né? É um herói. Tiradentes passou a ser visto como herói, né? Tanto que existem várias estátuas, monumentos, o próprio feriado a Tiradentes, porque tinha que se exaltar o heroísmo dos vultos brasileiros, porque até então não se tinham tantos heróis no Brasil. Então esses mitos heróicos vieram aparecendo depois. O samba enredo vem e apresenta ali, né? O samba enredo tem um caráter pedagógico, porque vamos lembrar que os sambas enredos vêm das escolas de samba e muitas dessas pessoas não tinham conhecimento científico, acadêmico de frequentar as escolas. Então já traz uma bagagem educacional ali de falar um pouco quem é o herói, quem é esse cara e a data que ele morreu. Entretanto, a história de Tiradentes tem muito mais coisa envolvida, ele não era tão herói. E você sabe quando o feriado de 21 de abril começou a valer no Brasil? Não.
O feriado de 21 de abril começa a valer no Brasil em 1965 pela Lei 4897 de 9 de dezembro, que foi instituída pelo Marechal Castelo Branco, presidente do Brasil na época da ditadura. Foi Castelo Branco que instituiu lá em 65 que essa data tinha que ser feriado e nomeou Tiradentes patrono da nação brasileira. Por quê? Porque volta essa visão romântica de que o Tiradentes estava lutando pela independência do Brasil. Entretanto, não era isso. Nem o samba enredo, nem o Marechal Castelo Branco parecem estar de acordo ali com a visão, com a realidade histórica do Tiradentes. Eles lutavam contra os altos impostos do Império lá, porque eles eram produtores, donos de escravo, mercadores, então eles estavam... A Inconfidência lutou contra os impostos que existiam no Brasil. Então, o samba enredo remonta essa questão romântica. E olha aí quanto conhecimento a gente pode ter com o samba enredo e quanto estudo, né? Fazer pesquisa, ver se está de acordo, se não está. Esse samba, como eu disse, foi campeão do carnaval, foi muito criticado numa época lá pelas escolas de samba que não concordaram, mas ele foi campeão do carnaval, ele figura aí no panteão dos grandes sambas enredos pelo valor simbólico, pelo valor poético, porque ele é muito bonito, porque coloca aí uma pessoa, um herói que sofre pela nação brasileira, que dá a sua vida pela nação brasileira, o que foi durante muito tempo a gente conheceu a história de Tiradentes. Então aí o samba enredo aliando a nossa cultura, aliando o nosso estudo. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bem curto, o samba é curto, mas eu trarei novos vídeos aí falando de outros assuntos que o samba enredo aborda, que você pode levar para sua vida, que você pode estudar. Caso eu tenha falado alguma coisa aqui que você discorda, comenta aqui embaixo de maneira educada, que a gente abre um debate bacana. E como eu sempre digo aqui, eu não sou dono da verdade, são só bases de pesquisa. E eu deixo vocês aí agora com o samba, mais um pouquinho do samba Tiradentes, Exaltação a Tiradentes do Império Serrano 1949. Se quiser falar comigo, sugerir algum tema, só procurar lá nas redes sociais, André Churros, com 2 Os, que eu tô lá, a gente troca uma ideia, faz um bate-papo e eu trago um novo vídeo aqui para vocês. Valeu, galera? Fiquem tudo de bom, até a próxima. Tchau! José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado.